A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Está ligado? Está ligado? Aleluia! Levante suas mãos. Diga obrigado, Senhor. Eu estou vivo nesta geração. Hoje, agora, aqui, aleluia. E eu estou pronto para mais. Amém. Deus te abençoe. Sim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bem, isto começa uma semana pesada, uma semana maravilhosa. Um tempo maravilhoso de ministração, de compartilhamento com vocês. E eu vou tratá-los hoje à noite como será na aula amanhã. Estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu quero compartilhar com o meu mundo antes de ir para o céu. Eu estou com pressa. Eu acho que eu tenho muito tempo sobrando, mas uma pessoa não pode ser presunçosa. Então, eu quero compartilhar alguns fundamentos que eu aprendi nestes 55 anos de ministério em 78 países do nosso mundo. Eu aprendi algumas coisas. Eu quero compartilhá-las com pessoas jovens. Eu realmente quero. Se eu puder entregar a vocês algumas ideias, isso tornará a vida melhor para vocês e mais produtiva. Nós vamos falar essa semana sobre um único tema que eu chamo de a conexão Cristo. A vida de Jesus, o ministério de Jesus. A nossa vida é um milagre. O nosso ministério deve ser um milagre. A conexão Cristo é o conceito mais fundamental na cristandade. E eu quero falar sobre um dos mais importantes fatos para os crentes, para os pregadores, para pessoas leigas. Algumas das coisas mais básicas e vitais para a fé, esperança, para o amor e para a vida. A conexão Cristo é a conexão do milagre. Diga, eu gosto disso. Ela conecta o Jesus dos evangelhos com o Jesus no crente. Sem o cristão, sem os milagres, o cristianismo é uma religião. É um conjunto de dogmas, um credo, um ritual, uma cerimônia. Mas o cristianismo real é, como um todo, um milagre. Aleluia! Todo ele. Nesse estudo, essa semana, vamos compartilhar 7 coisas básicas sobre o cristianismo do milagre. 7
fundamentos para o seu ministério. E todos têm um ministério. Diga, eu tenho um ministério. Todos somos ministros. 7 fatos para a sua fé. 7 âncoras para um cristianismo vibrante. Esta semana, vocês que vão poder estar nessas sessões, vocês serão como Pedro e João, andando com o Senhor. Verdade? Vocês serão como Maria, sentados aos pés de Jesus, e não me refiro a mim, mas a Ele. À medida que expomos algumas das coisas que Ele quer que saibamos, vocês serão como as multidões que ouviram seus ensinos à beira do monte. Será fresco. Será uma brisa fresca soprando. Vocês serão como os discípulos, enquanto Jesus os ensinava sobre o reino de Deus. Vocês serão como crentes depois que Jesus levantou-se dos mortos e Ele voltou e falou com eles. Isso será desta forma essa semana. Vocês irão no nome dEle como seus representantes. Vocês serão refrescados por um entendimento maior da sua própria vida e ministério. Vocês serão reinspirados para dar ao povo o seu melhor. Vocês levantarão o seu mundo. A sua fé será mais forte. A sua esperança será mais brilhante. O seu amor será mais profundo. E a sua vida será mais completa. É o que sabemos que faz a diferença. Sempre. Seu ministério sua vida e ministério devem ser uma vida e um ministério de milagres. Devem estar conectados com Cristo. É disso que nós vamos falar a semana inteira. Vocês sairão agindo como crentes. Isso é bom. Vocês levantarão o seu mundo de pessoas que sofrem. Você dará boas novas e terão elas confirmadas. Este é o ponto importante. Vocês porão o que creem em ação. Vamos falar sobre 7 verdades que vão guiar as suas vidas. 7 conceitos que vão motivar a sua ação. 7 coisas essenciais da simplicidade do Evangelho. 7 coisas básicas que vão manter você equilibrado. E precisamos disso. 7 inspirações que vão lhes manter corajosos quando for difícil. 7 focos que vão lhes manter firmes. 7 ideais que vão levantar o seu espírito e alimentar a sua fé quando os tempos forem difíceis para você. Baseamos desta série Conexão Cristo na primeira sentença no livro de Atos. Vocês já notaram essa sentença? Há 106 palavras nessa sentença. Ela compreende 4 versículos. Ela contém 7 assuntos poderosos. Eu a chamo de a sentença ponte. A sentença que conecta os evangelhos e o livro de Atos. Ela deve ser a sentença mais vital na Bíblia. Assim me parece. Deixe-me ler para você no inglês comum. Esta sentença acaba sendo um pouco complicada na versão King James. Então deixe-me ler para vocês desta forma simples. Ela começa e eu vou apontar
as 7 ideias sobre as quais falaremos essa semana. Ela começa: eu escrevi um relato de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Este é o número 1, o seu exemplo para nós. Até o dia exato que ele ascendeu diante de nós. Esta é a inspiração dele para nós. Precisamos disso. Que ocorreu depois que ele, pelo Espírito Santo, deu instruções ou comandos. Este é o mandato dele para nós. Ele deu esses comandos para aqueles a quem ele escolheu. Esta é a sua fé em nós. Ainda a mesma sentença. Aqueles a quem ele apareceu depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, por muitas provas infalíveis, mostrando que ele estava vivo de novo. Esta é a sua prova para nós. Continuando, e ele fez essas aparições por 40 dias, cada vez ensinando a eles coisas concernentes ao reino de Deus. Esta é a presença dele em nós. E ele conclui, e ele fez essas aparições em encontros onde eles estavam reunidos, dizendo a eles para não deixar Jerusalém até que recebessem o poder do Espírito Santo, o qual o Pai havia prometido a eles. Esse é o poder dele através de nós. Vocês creem nisso? Estes são os 7 princípios que garantem a conexão Cristo. Eles garantem nossa vida de milagres e nosso ministério de milagres. Aqui estão 7 declarações para ajudar vocês a nunca esquecerem estes 7 princípios. Número 1, tirado dessa sentença. Número 1, o exemplo dele para nós. Declaração. Ele nos mostrou um novo caminho. Número 2, a inspiração dele para nós. Declaração. Ele nunca desistiu de nós. Número 3, o mandato dele para nós. Declaração. Ele nos considera como seus parceiros. Número 4, a escolha dele por nós. Declaração. Ele depende de nós. Ele acredita em nós. Número 5, a prova dele para nós. Declaração. Ele oferece provas tangíveis do nosso testemunho. Número 6, a presença dele em nós. Ele nos ensinou como Deus agora pode viver em nós. Número 7, o poder dele através de nós. Declaração. Ele transferiu sua vida e o seu poder para nós. Seu exemplo, número 1, ele é o nosso modelo. Falaremos disso hoje à noite. Número 2, sua inspiração. Ele é o nosso ímpeto, o nosso catalisador, o nosso entusiasmador. Rapaz, ele é isso para mim. Número 4, seu mandato. Seu chamado para nós. E a nossa lealdade para com o seu chamado. Essa será uma grande lição. Número 4, sua escolha por nós. A nossa ação. Ele depende de nós, acredita em nós. Se ele nos escolheu,
Temos que fazer algo sobre isso. Número 5, a sua prova para nós, a nossa credibilidade. Nunca esqueça disso. Aquela mulher que eu vi falando de Moçambique é digna de confiança. Ela é crível. O Deus sobre qual ela fala é real. Não é apenas uma teoria. Essa será uma grande lição. Número 5, a sua presença em nós. A nossa legalidade. Estamos legais. Pobre diabo. Rapaz, essa será boa. Seu poder através de nós. A nossa experiência. Estamos falando do ministério de Jesus naquela época e do ministério de Jesus agora. Nesta sessão, a Conexão Cristo lida com um ponto central entre a história de Deus visitando o mundo em um crente, Jesus Cristo, e a realidade de Deus visitando o mundo através de todos os crentes, nós. Veja, a maior revelação na Bíblia é a revelação de Jesus nas pessoas. Colossenses 1, 26 a 28. O mistério que foi escondido por eras e por gerações, mas agora é feito manifesto a nós, seus santos, a quem Deus fez conhecidas quais são as riquezas da glória deste mistério entre os descrentes, entre as pessoas comuns, entre qualquer um, a qual é Cristo em você, a esperança da glória, a qual nós pregamos. Pode apostar, isso é o que nós pregamos. Me siga por todo o mundo, é isso que eu prego. Há 2 anos atrás estávamos em Medellín, Colômbia, e eu dei algumas dessas mesmas ideias a eles. O pastor Ladona e eu estivemos lá por 2 semanas, manhã e noite ministrando a eles. Eu voltei lá neste ano porque eu estava na Colômbia para um grande evento ao leste da Colômbia, perto da Venezuela, Barranca. E eu pensei quando eu estive lá, eu tinha acabado de terminar este maravilhoso livro novo, A Mensagem que Funciona. Adquira esse livro, se você ainda não tem. E nós o completamos na língua espanhola. E eu pensei, bem, sabe, eu não sei quantas vezes mais eu vou estar na Colômbia. E se eu nunca mais voltar à Colômbia de novo? Então, nós organizamos, eu disse, eu vou parar em Bogotá, e em Cali, e em Medellín. Eu chamo todos os pregadores juntos e eu falo com eles de todo o meu coração. Eu posso não pregar mais lá, eu acho que eu vou, mas se eu não for, e eu darei a eles uma cópia desse livro. Então nós empacotamos. Senhor, nós mandamos caminhões e caminhões, pregadores vieram de todo canto. E nós demos a todos eles uma cópia desse livro, nesse ano. Mas o que eu tinha para dizer, o que eu estava dizendo, eles me disseram, irmão Osborne, desde que você e o pastor Ladona estiveram aqui, nós construímos 47 novas igrejas em Medellín. Eles me contaram isso, não uma vez, mas várias vezes me contaram isso. Me contaram em particular, me contaram publicamente diante de todos os pregadores. Isso é maravilhoso. Estas obras, elas vão fazer o que eu estou dizendo. Estes 7 princípios vão conectar a vida de Jesus com a nossa vida. Vão nos ligar juntos.
Estes 7 princípios nos ligam juntos. Ninguém pode me quebrar e separar de Jesus Cristo. Eu estou amarrado. Eu estou conectado. Todo diabo no inferno, e a África e a Índia sabem disso. Que quando eu chego lá, eles não me dão nenhum problema. Eles sabem quem eu sou. Eu não estou me gabando. Isso não é soberba. Isso é um fato. Pobre diabo. Você pode apostar. Estes 7 princípios vão conectar os evangelhos com o livro de Atos. A vida antes da cruz e a vida depois da cruz. A ponte entre o Jesus daquele tempo e Jesus agora. Diga, eu estou na época do Jesus de agora. Pode apostar. A maior declaração, provavelmente na Bíblia, ou eu encontrei várias que eu acho que são as maiores, mas vamos chamar essa maior por agora. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Eu daria ao mundo se eu pudesse fazer a igreja pentecostal do mundo pregar isso. João 1,14. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Mateus 1,23. Chame o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. A vida de milagres, ou a fonte para o nosso ministério de milagres. Então, o nosso foco hoje à noite é no que Jesus começou. O exemplo dele, tudo que ele começou a fazer e a ensinar. Nesta junção essencial, na sua Bíblia, onde os evangelhos encontram os atos, nesta junção, deixe-me dar a vocês uma lista de milagres que acontecem. Vocês querem? Vocês poderão pegar na fita para escrever. O Espírito Santo estava sobre eles antes. Aqui, o Espírito Santo está com eles. Aqui nessa junção. Os fatos da história se tornam os atos da experiência. Cristo dentro deles se torna Cristo dentro de nós. Eu deveria dizer Cristo com eles se torna Cristo dentro de nós. Essa é a grande diferença. O Jesus da história sagrada se torna o Jesus da vida sagrada. Aleluia. O Jesus, o Cristo em Jesus ontem, se torna o Cristo em mim hoje. Jesus, que começou em uma pessoa, se torna o Jesus que continua em todas as pessoas que creem nele. O mesmo Jesus, nenhuma mudança. Na verdade, podemos inclusive dizer que isso é tudo em que Deus vinha trabalhando desde o começo do tempo em que Adão e Eva desobedeceram. Ele esteve trabalhando nesta uma coisa: chegar aonde ele pudesse estar em mais pessoas. Ele podia estar em Adão, mas então ele e Eva pecaram. Aquilo quebrou a conexão. E todo o Velho Testamento é para tentar imprimir sobre nós, como pessoas humanas, que não se pode brincar com Deus. Que Deus é sério, que Ele é belo, que Ele é bom, mas que você não pode brincar com Ele. Ele não brinca com a descrença ou com o pecado, então você tem que se render todo a Ele. Todo o Velho Testamento foi para ensinar isso. Então Jesus veio e nos mostrou duas coisas: como Deus é
e como nós podíamos ser. Foi por isso que Jesus veio. Ele nos mostrou como Deus é e como nós devemos ser. Olhe para Ele, veja nós. Ele simplesmente veio para mostrar-nos. O nosso exemplo, esse é o nosso tema hoje à noite. Nosso exemplo, nosso modelo. Ele viveu sua vida em ministério, nos mostrando como podíamos ser e como Deus é. Então ele muda os papéis e se torna o nosso sacrifício e morre por nós e se expande aos nossos pecados através do sacrifício da sua própria vida e do derramamento do seu próprio sangue. E quando os nossos pecados foram remidos, aleluia, quando isso aconteceu, então Jesus, que começou em um, pôde continuar em todos. E esse era o plano de Deus. Nós somos o sonho de Deus realizado. E quando eu prego, eu sinto dessa forma. E quando eu vou a qualquer país, eu sinto dessa forma. E quando eu ministro, eu assumo esta posição. Eu sou o sonho de Deus. Ele olha para mim e sorri. Ele acredita em mim porque Ele me fez. Ele confia em mim. Eu estou quase pregando ao invés de ensinar. A descrição da Bíblia do passado se torna a ação da Bíblia do presente. Veja. Eu estou falando dessa junção, onde os evangelhos encontram Atos. É aí, então, que a revelação entra em contato com a demonstração. Sim. Então, seu exemplo escrito se torna sua realidade de vida agora. Querem mais? A encarnação de Deus em Cristo se torna a reencarnação de Deus em mim, por Cristo. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Eu não consigo colocar tudo isso em você, e se eu parar e focar nisso, eu vou acabar sendo levado a pregar. Não faça um pregador chegar perto da pregação, ele não vai querer ensinar, vai querer pregar. Senhor, ore por mim. Eu quero segurar isso aqui. A manifestação de Deus na carne de Cristo se torna a realização de Cristo na minha carne. Eu acredito nisso. Deus, através de Cristo, nos tempos da Bíblia, se tornou Cristo através dos crentes no nosso tempo. Não há diferença. Só muda a forma. O som é diferente. A conexão Cristo. A conexão Cristo. O nosso contato milagroso com Ele se torna o nosso impacto milagroso nas pessoas. Aleluia. Vocês creem? Eu vivo isso, eu sei isso, me baseio nisso. Eu dependo disso. Eu não teria ido aonde eu fui sem isso. É um princípio contínuo. Lucas escreveu 28 capítulos sobre a palavra se tornando carne em uma pessoa, Jesus Cristo. E então ele escreveu 28 capítulos sobre a palavra se tornando carne em todos os seguidores de Jesus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.